Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV CCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A educação financeira nunca foi tão essencial como nos últimos tempos, diante de inflação e juros altíssimos. E você tem duas opções diante desse cenário: ou você se educa financeiramente, ou vai viver uma vida pagando boleto e devendo no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça Quero Money. Oi pessoal, começando mais um programa bem feliz, com esse tempinho frio e chuvoso. Já deixa aí no comentário se na sua região está tão frio quanto aqui na nossa. Hoje está aproximadamente aí 17 graus, mas a sensação térmica é de menos, é de mais frio. Eu particularmente gosto desse tempo. Essa é uma opinião dividida, né? Tem gente que gosta muito do calor, não vê a hora dele chegar. Quanto mais se prolongar esse tempinho friozinho, mais eu gosto. A chuva atrapalha um pouco, principalmente quem tem compromissos, às vezes tem que sair, levar filho na escola ou trabalhar fora. Mas, no modo geral, o frio em si eu gosto bastante. E eu quero saber de você, tá? Gosta, não gosta? Você é do time do frio, do time do calor? Deixa aí nos comentários. Quero pedir também para você que tá chegando agora e não é inscrito ainda aqui no canal da TV CCMUG, que se inscreva e ativa o sininho para não perder nada. E também nas minhas redes sociais, no Psicóloga Sara Vieira aqui no YouTube e no @psissaravieira lá no Instagram. Vamos pro programa de hoje. Dá tempo ainda de você enviar para algumas pessoas. Antes de curtir esse conteúdo aqui, dividir esses assuntos que você verá aqui com outras pessoas. Vamos lá então. Pessoal, uma notícia que abalou bastante os fãs da música sertaneja, principalmente da cantora Marília Mendonça, que faleceu no dia 5 de novembro de 2021 em um trágico acidente aéreo, indo para um show. Foi o fato de que seu irmão, João Gustavo, que estava seguindo aí os mesmos passos da cantora, em uma dupla sertaneja com o cantor Dom, ele anunciou encerramento, né, o encerramento da dupla sertaneja. Não sei se ele vai continuar cantando em outro momento, mas nesse momento a dupla Dom e Gustavo acabou por conta de um diagnóstico de depressão por parte do irmão da Marília Mendonça. João Gustavo vinha sofrendo já com muita angústia e tristeza por conta do luto talvez não tão trabalhado da sua irmã e do seu tio, o Abciele, que era assessor da cantora e também faleceu nesse acidente. E uma morte repentina, perder dois familiares muito queridos, ele entendeu que se ele fosse para as estradas e seguisse os mesmos passos da irmã,
de certa forma mataria a saudade dela e do tio. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Ele sofria muitos gatilhos nesse tempo e, por conta de tudo que vinha sofrendo, a depressão, que é uma doença, já falei aqui com vocês várias vezes, que necessita de tratamento, assim como qualquer outra doença orgânica, fez com que esse cantor entendesse que é hora de parar. Essa é uma atitude muito digna, tanto da assessoria quanto do Gustavo. Segundo ele, ele achou melhor parar com a dupla para não atrapalhar o seu amigo, o cantor Dom, para que ele pudesse seguir da maneira que ele entendesse que fosse melhor para ele. O João Gustavo, ele com certeza vai se tratar e pode voltar depois para os palcos. A depressão é uma doença que tem cura, que demanda tratamento. E nessa notícia, né, ou nesse tempo em que a notícia circulou, muitas pessoas entenderam que realmente nós precisamos estar atentos o tempo todo à nossa saúde mental. Nós falamos aí na semana passada do cantor Justin Bieber, que cancelou sua agenda de shows para cuidar da saúde mental, e a gente tem acompanhado, né, temos visto cada vez mais frequência nesse tipo de notícia. E apesar da triste notícia de que eles estão com depressão, eu fico feliz em saber que eles estão parando para se cuidar. Como pessoa ativista em saúde mental, eu sei da importância disso. É claro que os fãs ficam chateados, assim como aconteceu com o irmão do cantor Cristiano Araújo, também falecido tragicamente em um acidente, não aéreo, né, mas terrestre, mas que também foi um acidente repentino, onde morreu ele, a sua noiva. O irmão dele continua a carreira, que é o Felipe Araújo. Para ele deu certo. Às vezes o que é bom para uns pode não ser para outros, cada um vive o luto à sua maneira. Então, pro João Gustavo eu envio minhas orações, que ele possa se curar e que seja um tempo realmente de reflexão para que ele viva esse luto de forma completa ao lado da sua mãe, do seu sobrinho, que é o filho da cantora, e de todos os seus familiares. É uma notícia triste pelo fim da dupla, porém, que bom que ele teve essa lucidez de tomar essa decisão, essa iniciativa, não é mesmo? Pessoal, e continuando com o que foi notícia em saúde mental essa semana, eu estou aqui com algumas matérias dos principais veículos de comunicação aqui do país, mostrando para nós novidades em tecnologia, em saúde mental e notícias de famosos, pessoas, tudo ligado à saúde mental, ok? Bom, estou aqui então com a matéria que saiu na Forbes Brasil. Eu particularmente gostei bastante da matéria, porque eu sou uma pessoa que pratica bastante a espiritualidade, e a Forbes, ela tem uma grande voz entre as pessoas, até mais intelectualmente ativas, pessoas que às vezes pensam que ciência e espiritualidade são antagônicas, e não tem nada a ver, né? Não é nada disso. Eu acredito muito que todos os seres são biopsicossocioespirituais, assim como a psicologia diz, e que nossa espiritual contribui muito para a saúde mental, ok? Lembrando que religião e espiritualidade não são a mesma coisa. Os conceitos, esses dois conceitos, eles geram realmente muita dúvida, mas eu vou ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor, até porque aqui na notícia também eles deixam isso muito claro, e isso é importante. Conexão religiosa é quando você segue dogmas e princípios de uma religião, o que também é ok, é ótimo, né, para quem entende que isso traz benefícios para a vida, principalmente para a vida em sociedade, em comunidade, mas espiritualidade não necessariamente precisa ser conectada a uma religião. Então, essas são as principais diferenças, ok? O que a Forbes, então, disse, né? Eles até colocam, acho que é interessante falar, que a espiritualidade é a relação com algo maior que nós, cumprir nossos propósitos de vida e nos conectarmos à nossa essência. Tanto a religião quanto a espiritualidade são importantes para a saúde mental, justamente porque nos ajuda a lidar com situações difíceis da vida, traz confortos em momentos complicados, fortalece o bem-estar e tanto bem-estar físico quanto bem-estar psicológico. E também, gente, porque quem segue, né, algo espiritual, religioso, tem uma tendência maior, não é uma regra, mas tem uma tendência maior a fazer mais reflexões, autorreflexões, buscar evolução baseada em algo que te conecte, né?
que te deixe alguma raiz, um propósito, um guia para que você tome decisões, porque não existe uma ética do que é certo e o que é errado. Então, quando as pessoas buscam se espiritualizar, independente de como seja essa espiritualidade, ou por que seja, essa conexão ela é capaz de fazer com que a pessoa tenha uma raiz, um norte do que ela precisa seguir na vida, ok? É muito interessante essa matéria da Forbes, fico bem feliz pela preocupação, né, em citar esse tipo de assunto. Bom, gente, agora eu quero falar com vocês de algo também muito importante. Nós estamos em época de eleição, hoje é sexta-feira. No próximo domingo, dia 2 de outubro, nós escolheremos aí quem vai governar a nossa nação. Por conta disso, muitas pessoas têm tido sérios problemas emocionais, como ansiedade, desenvolvendo angústia muito forte, justamente porque tem receio dos resultados, ou também outros problemas psicológicos por conta de discussões em família, os almoços de família já não são mais os mesmos, e aí tudo isso corrobora para que a pessoa tenha sua saúde mental prejudicada nesse tempo. E aí, achei também bem interessante que alguns jornais, alguns portais de notícias decidiram então fazer matérias relacionadas a esse tipo de assunto, tá? Então, a Folha de Londrina, ela colocou alguns pensamentos que as pessoas costumam ter nessa época, como por exemplo, e se envolver ou não, discutir ou não, o que eu posso fazer, ou como eu posso melhorar minha saúde mental e não prejudicar dos outros também nesse tempo de eleição. Não existe certo ou errado, mas eles pegaram alguns cases, né, algumas ideias de outras pessoas, ou o que as pessoas costumam fazer e que tem feito sentido para elas. Como, por exemplo, o estudante de Direito Gabriel Mendes, que disse que, abre aspas, são tantas informações e discussões inflamadas que até quem não está muito envolvido com política acaba ficando ansioso. Já presenciei discussões na família a respeito dessas eleições, mas prefiro não me envolver. Não é por meio da discussão ou da violência que a pessoa vai mudar o voto. Eu entendo que algumas pessoas, elas querem a todo custo, né, mostrar que, olha, você está errado, onde já se viu você pensar dessa forma. Mas faz muito sentido o que esse estudante de direito falou. Porque, principalmente agora, às vésperas das eleições, virou quase que uma briga de ego, né? As pessoas, elas não têm coragem de falar, olha, eu gostava de tal candidato, mas eu percebi que não foi tão bom assim, então eu vou votar em outro. O que seria totalmente normal e tranquilíssimo, né? Mas infelizmente muitas pessoas estão com o ego tão inflamado que elas não conseguem pensar ou raciocinar nesse sentido. O doutor em psicologia clínica e da saúde, Paulo César Porto Martins, comenta que existe uma identificação emocional exagerada em relação às eleições, que chega a um nível de crença irracional. Gente, tem gente que tem tanta devoção a alguns candidatos que não enxergam nem o que está discutindo, sabe? Não consegue realmente abrir os olhos para ouvir, olha, isso que está sendo colocado não é uma realidade, porque na verdade a ideia é essa, a pauta é essa, né? XPTO. Enfim, as pessoas elas têm tanta devoção que não percebem nem certas falas de candidatos que prejudicam ele mesmo e aquelas pessoas continuam defendendo, né? Isso acontece muito. Bom, Martins, né, que é esse psicólogo, ele cita que conflito é quando se tem um ponto de vista divergente, mas se permite discutir o argumento até o fim e crescer e aprender com a pessoa. Então, conflito é desejável e necessário. Já o confronto é uma tentativa de anular o outro, não importa a qualidade do argumento ou racionalidade. Então, assim, conflitos vão existir, principalmente porque as pessoas elas têm crenças diferentes, ideologias diferentes, pensamentos diferentes. Porém, a gente precisa se atentar que confronto, né, bater de frente é quando você tem tanta certeza da sua ideia que você vai confrontar aquela pessoa, você vai colocar ela em xeque mesmo em relação ao que ela está pensando. Não é saudável. O conflito, sim, porque o conflito é uma geração de ideias, é uma educação. Você vai explicar para a pessoa, e isso é necessário e totalmente possível, certo?
Uma outra coisa também muito importante de ser comentado é o quanto a violência fica mais em alta nessa época de eleições. E isso também prejudica a saúde mental das pessoas, porque tem muitos ataques na internet, ataques em qualquer lugar. Esses dias, ontem mesmo, se eu não me engano, eu estava vendo uma notícia do falecimento de uma menina de 12 anos, de 13 anos, que uma amiga dela de 12 deu um tiro no pescoço dela, porque elas estavam brigadas e tudo mais, e uma amiguinha fez isso com a outra, porque pegou uma arma de um parente. E aí, nesse post, algumas pessoas que são apoiadoras aí da legalização das armas comentaram que vai continuar votando aí no candidato Lula, que é contra, né, a liberação, e vai piorar a situação. Aí é uma discussão irracional, né? Porque, na verdade, quem é a favor da legalização das armas é o candidato Bolsonaro, isso não tem problema nenhum falar. Mas para vocês terem noção, não tentando ser imparcial, né? Não levantando bandeira de um candidato ou de outro, mas para mostrar para vocês a irracionalidade, porque se você for parar para raciocinar, ele não poderia fazer esse tipo de comentário, porque na legalização das armas, aí existe a maior possibilidade disso acontecer novamente. Ou alguns outros casos, eu dei esse exemplo porque foi o que eu vi ontem, né? Independente de quem eu vá votar, é uma irracionalidade de pensamento. As pessoas elas não conseguem entender, raciocinar, colocar o seu ponto de vista independente de devoção a algum candidato. E nisso, geram-se discussões que não tem embasamento nenhum, não tem muito conteúdo e depois acaba partindo até para violência, como nós vimos em alguns casos de pessoas que sofreram violência por conta de vieses políticos, certo? Então, a gente precisa, assim, tomar cuidado com quem a gente conversa, com quem a gente coloca a nossa opinião, porque nem todo mundo está interessado em nos ouvir, tem gente que está interessado, infelizmente, em só realmente brigar e brigas desnecessárias, tá? Se você estiver ansioso com as eleições, não souber muito bem o que fazer para se acalmar, faça exercício de respiração, entenda que nesse momento, infelizmente, a briga de ego está em alta, a gente não vai mudar os pensamentos de todo mundo agora em 3 dias, mas vá confiante no seu voto, vá confiante de que tem muitas pessoas que estão ali, não se opuseram ao candidato X ou Y, ou não levantaram bandeira de nenhum partido, porém, essas pessoas eu acredito até que são quase a maioria, meio que parece que estão em cima do muro, mas na verdade é que elas não querem levantar discussões. Então, de repente, são essas pessoas que vão fazer a diferença ali na hora de votar, porque por mais que a gente fique incomodado com quem às vezes não se posiciona, a gente precisa entender que às vezes aquela pessoa não se posiciona porque não pode, porque, como é o meu caso, por exemplo, né, trabalha com um grande público em relação aos meus pacientes, então eu não gosto de ter voz de mestre nesse sentido, porque eu acredito que eles precisam pensar por eles mesmos, então eu prefiro não colocar a minha opinião política, porque eu não sou a favor, sou contra, na verdade, quem impõe as próprias vontades em cima do outro, eu acho isso totalmente errado. Então, eu vou levando a pessoa a educar o pensamento para ela decidir sozinha. E às vezes muitas outras pessoas também são assim. Então, às vezes a gente fica ansioso achando que as pessoas não estão enxergando o que está acontecendo e que precisa votar no candidato que a gente acredita, e elas só não se posicionaram. Então a gente pode ter respostas positivas aí nesse domingo, ok? Exercício de respiração, tomar um chazinho, entender que as coisas elas vão acontecer como tiverem que acontecer, que não adianta a gente colocar, como diriam os antigos, a carroça na frente dos bois e esperar que o domingo vai responder aí para nós como tem sido o pensamento do nosso país, ok? Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o que aconteceu com Justin Bieber. Para contextualizar, se de repente você não mora nesse mundo e não ficou sabendo, Justin cancelou a agenda de shows que tinha, né? Ele ia fazer uma turnê na América do Sul e também em outros países, como África do Sul, alguns outros que agora eu não vou me recordar. E após a sua apresentação no Rock in Rio, que inclusive agradou muito quem esteve por lá ou quem assistiu, como eu, de casa, e ele, logo depois do show, né, a produtora anunciou que ele cancelaria, então, a sua turnê. Essa notícia pegou de surpresa
os fãs, os admiradores, porém, quem acompanha a carreira do Justin já percebeu que ele estava demonstrando essa exaustão há algum tempo. Exaustão, inclusive, que foi o principal motivo pelo qual ele cancelou essa agenda. O nome, né, que ele deu, ou que a produtora deu para esse cancelamento, a justificativa desse cancelamento foi problemas pessoais. Mas sabemos, porque o próprio Justin publicou nas suas redes, logo depois do show do Rock in Rio, que ele havia sim dado o seu melhor. Mas depois do show ele se sentiu muito exausto, muito mal e sabia que nesse momento ele precisaria cuidar da sua saúde. Mas afinal, o que está acontecendo com esse menino? O que aconteceu com Justin Bieber? O que os fãs ou esse tipo de problema, ele pode afetar qualquer pessoa. Então, o que a gente pode aprender com essa situação? Bom, eu vou comentar com vocês alguns dos principais motivos que podem, né, uma análise técnica, mas que podem levar a essa tomada de decisão ou esse acontecimento com esse cantor. Primeiro, a gente precisa lembrar que o Justin ele foi descoberto com 12 anos. Você pensa, né? Às vezes a gente trabalha durante 10 anos, durante 7 anos, na mesma função, uma pegada intensa, e pode ter possibilidade de burnout. Para quem não sabe, burnout é a exaustão do trabalho. Você imagina então um menino com 12 anos, começou sua carreira e ficou famoso mundialmente. Ele estourou muito rápido, muito talentoso. E hoje o Justin tem 28 anos. Então, se vocês fizerem as contas aí, ele tem muitos anos de carreira. E esse menino, ele passou por situações durante a sua carreira de muitas notícias. Da outra vez que ele veio para o Brasil, inclusive, repercutiu muito, que ele teve muito problema, inclusive com a polícia. Ou seja, Justin, ele era um adolescente normal, porém, né, com as suas vontades normais, porém, ele já era cobrado e visto por muita gente. Vocês imaginam, então, vou falar pra vocês algo que eu não sei se todo mundo sabe, acredito até que a maioria não saiba, mas o cérebro do ser humano, ele só termina de ser formado, isso é neurociência, tá, gente? Termina de ser formado depois dos 25 anos. Ou seja, até os 25 ele ainda tem um cérebro adolescente. Não é capaz ainda de fazer boas escolhas e tomadas de decisão como um adulto. Até os 25 anos. Justin tem 28 agora. Vocês imaginam então que ele teve uma carreira pautada em decisões, claro que não decidia sozinho, mas ainda, isso é pior ainda, porque você imagina um monte de gente decidindo por você, onde você vai, o que você vai fazer, isso pode, isso não pode. Essas crianças prodígio, eles sofrem muito com isso, de você, ao mesmo tempo que quer ter uma vida normal, não pode, porque tá ali sendo visto por muita gente, né? E aí, Justin, então, vem sofrendo já com alguns problemas, com algumas desordens emocionais, se podemos falar assim, e acredito que essa exaustão, na verdade, seja consequência de todo esse tempo. E aí eu olho, então, para nossa realidade, né? Se você que está assistindo esse vídeo tem um adolescente em casa ou um jovem que já está focado em algo muito intensamente, tem que entender que para essas pessoas, né, se eles ainda não têm a formação cerebral como a nossa, nós que somos adultos, então se tem menos de 25 anos, vocês podem ter certeza que as decisões que ele tem tomado hoje não são decisões pautadas ou centradas como um adulto. A gente precisa ficar de olho. E se você, né, tem menos de 25, saiba disso também. É normal, de vez em quando, ter atitudes infantis. Eu falo até que nem só quem tem menos de 25, né, gente? Eu tenho 32, às vezes eu tenho umas atitudes que eu falo, nossa, eu deveria ter pensado melhor. Então você imagina, isso porque o meu córtex pré-frontal já tá totalmente formado. Você imagina quem ainda não está. Então a gente precisa olhar para essas pessoas, né? Focar muito em uma coisa só, exaustão por conta de medo do futuro, ou então uma cobrança exagerada para os nossos filhos aí, adolescentes, ou para quem convive conosco, enfim, seja quem for. A gente precisa tomar esse cuidado. Algo que precisa também de atenção é que nós, enquanto adultos, já sabemos
separar isso um pouquinho melhor, a maioria de nós. Mas nós não somos apenas o nosso trabalho. O Justin, ele precisa disso também. Separar ele das realizações dele. Parece algo impossível, mas não é. A gente precisa saber o nosso valor a ponto de entender que a gente não precisa ser... Nós não temos apenas uma identidade, entende? Nós somos de múltiplas identidades. Somos seres que temos apenas uma vida. Sou contra falar vida pessoal, vida profissional. Porém, aspectos pessoais, aspectos profissionais, aspectos relacionais, nós somos compostos e feitos de vários aspectos, de várias identidades. Temos identidade, né? Vou dar o meu exemplo de profissional, psicóloga, identidade de filha, identidade de amiga, identidade do relacionamento amoroso. Então, nós somos pessoas que somos compostos, então, aí de diversas identidades, e cada uma delas tem o seu valor. Nós não podemos ser uma coisa só. Quando a pessoa é artista desde pequena, meio que camufla, sabe? Parece que o Justin, ele não pode ter ali um momento de descontração, ele não pode ter um momento com os amigos dele, aprontar como qualquer adolescente normal costuma ter essas aventuras. E aí, com isso, acabou acarretando nessa exaustão que ele relatou. E há 3 meses atrás, né, hoje nós estamos em setembro de 2022, em junho mais ou menos, ele relatou que teve uma paralisia em um dos lados do rosto, que é a síndrome de Hansen-Hunt, que também, além de outros aspectos, né, ela é multifatorial, então além de outros fatores, um dos gatilhos para que essa doença venha, né, à tona e se estabeleça é o estresse. Ela é uma doença que é viral e é o mesmo vírus da catapora. Então, quando essa doença se instala no sistema nervoso, pode dar diversas reações no corpo. Bolhas na orelha, na pele e também paralisia. Como eu disse, tem outros fatores, sim, como, por exemplo, imunidade baixa, má alimentação, uma rotina muito exaustiva e também o estresse. Na verdade, tudo que eu falei aqui também pode ser por conta do estresse, né? Se você se alimenta mal, você vai ficar estressado. E ficou estressado, vai baixar a imunidade. Então, possivelmente, Justin, ele teve o agravamento dessa doença por conta do estresse. E o que os fãs que estão assistindo esse vídeo podem fazer nesse momento, né? Como que a gente pode ajudar o Justin? Primeiro, compreender. Eu acredito que cada um de vocês que gostam do trabalho dele importa. Compreender esse momento, torcer, mandar as orações, energias positivas para a saúde do Justin. Recentemente ele se converteu ao cristianismo, então com certeza isso também, né? Independente se você é cristão ou não, mas o processo de conversão, a mente dele com certeza está elaborando que caminho que eu quero seguir, o que eu quero fazer, até onde eu posso ir, o que eu preciso acertar. Ele se casou também, então a formação aí de uma nova identidade agora como marido também é importante. Quando vocês ficaram, algumas pessoas, né, até virou meme, na verdade, porque infelizmente a gente, no Brasil, tem essa criatividade para tudo virar meme, inclusive algo que não é tão engraçado, né, para quem é da saúde mental sabe que não é engraçado, mas a carinha do Justin entrando no Rock in Rio, vocês percebem, quando vem, até vou colocar a imagem aqui para vocês, dá para perceber que naquele momento ele não estava bem. E mesmo assim ele fez um showzão, deu tudo de si. Para quem conhece ele mais a fundo, né, no sentido assim de fãs, sabe que ele não estava no melhor momento, que ele já estava demonstrando tristeza. Então, eu acredito muito que nesse momento o que a gente pode fazer é compreender e orar por ele, né? Pedir para que boas vibrações o alcancem, que Deus o abençoe para que ele possa ter aí o mínimo de clareza, lucidez para decidir os seus passos, para descansar, sem culpa e voltar com tudo para que vocês, fãs, possam curtir o trabalho dele. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que reflitam também, se vocês também não estão exaustos, se vocês também precisam fazer algo em prol da saúde mental. Não esperar, né? Tá vendo, gente? Dinheiro não é tudo. Menina é cheio da grana aí e está com problemas emocionais. Isso é muito comum, acontece muito. Então, analise aí se você não precisa prevenir
ao invés de depois ter que tratar uma doença emocional. Pessoal, muita gente me procura dizendo assim: Sara, eu quero muito esquecer essa fase da minha vida. Ou porque foi muito feliz, ou porque não foi feliz. Né? Às vezes você foi muito feliz em uma fase e você quer esquecer porque você vive presa lá atrás, né? Ah, nunca mais eu vou viver isso, eu não quero mais lembrar. Ou é uma pessoa que você precisa esquecer porque foi muito boa na sua vida. Ou às vezes é uma fase que foi tão ruim que você não quer lembrar também. Uma pessoa que te fez tanto mal que você também não quer lembrar. E quando eu respondo para as pessoas o que a gente pode fazer em relação a isso, elas até se assustam e não gostam muito da resposta. Mas o fato é, quem disse que é possível esquecer? Quem disse que a gente esquece? Você possivelmente tem pessoas, lembranças, recordações boas ou ruins que não saem da sua memória. Algumas pessoas sofrem com essas lembranças e outras não. A diferença entre elas é que uma ressignificou essa situação e a outra ainda não. E como que a gente pode fazer, então, para ressignificar? O que significa isso? Ressignificação é, como o próprio nome diz, dar um novo significado para aquilo que você viveu. Se forem lembranças boas, o ideal é você olhar para trás com saudosismo e ser grato pelas pessoas e coisas, situações que você já viveu.
Eu tenho uma fase da minha vida que eu falo que foi um dos meus melhores anos. Acho que foi o melhor e o pior ano junto, que foi 2017, 2018. Era uma fase que eu estava muito bem com a minha autoestima, eu tinha emagrecido muito, eu estava muito feliz. E é uma fase assim que eu tinha 27 anos na época, já tinha meu dinheirinho, meu carro, podia fazer o que eu quisesse. Eu vivi muito bem esse 1 ano e meio, esses 2 anos. E quando eu olho para lá, eu falo, ai, que delícia, eu vivi. Às vezes já aconteceu de bater uma saudade e falar, ai, será que eu nunca mais vou ser feliz como eu fui naquele tempo? Mas eu preferi mudar o meu pensamento e cada vez que vem essa, essa mentira de que eu nunca mais serei feliz como eu fui naquele ano, eu prefiro trocar para obrigada, Deus, por eu ter tido a oportunidade de conhecer pessoas naquele ano que me fizeram muito bem, por situações que eu vivi que me geravam adrenalina, dopamina, que foi muito legal de viver com os meus amigos, lugares que eu visitei, que eu conheci, enfim. E agora estou vivendo uma outra fase. E também, como eu disse, foi o melhor e o pior ano. Nesse ano também tiveram coisas muito ruins e que eu queria conseguir esquecer, mas não dá. Então, o que que eu faço? Coisas que até me envergonham. Nós cometemos erros na vida, né? Então, o que que eu faço? Eu volto pra lá, lembro e falo: ai, essa atitude eu nunca mais vou ter porque eu não gostei de cometer essa atitude. Isso é ressignificar. É saber que bom que eu passei por isso para eu aprender. Ou, no momento bom, que bom que eu passei por aquilo, obrigada, sou grata por ter tido a oportunidade de viver essa experiência boa de felicidade. Então reflita aí, né? E aí, o que é mais é, interessante ainda é que todo mundo que vem me dizer eu preciso esquecer, tá lembrando cada vez mais. Porque o esforço que você faz para esquecer faz você focar naquilo. E tudo que você foca, cresce. Então, o ideal, na verdade, é você conseguir uma maneira de olhar para essa situação com outros olhos, com olhos de quem já entendeu que existem essas duas formas de trabalhar, né, essas duas atitudes a serem tomadas, e seguir o melhor caminho. Mas focar naquilo que você quer esquecer só vai te fazer lembrar mais. Eu não sei se, enquanto eu falava aqui, alguém já pensou em uma situação que viveu e se identificou, mas eu desejo então que essa reflexão, de alguma forma, faça com que você olhe para a vida aí com um olhar diferente e buscando novas formas de olhar, né? Uma ressignificação de tudo que você viveu.